Amém, graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Bom estar aqui com vocês, pode se sentar, momento de gratidão a Deus, né? Nós estarmos aqui, agradecer a pastora Jane pela oportunidade, obrigado pastora, que Deus possa continuar abençoando o ministério da senhora, essa igreja, de forma abençoadora. Quero saudar todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Eu queria ler um texto com você nessa noite. Eu estava ali ouvindo os irmãos e as irmãs louvando a Deus. Eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa a ver esses louvores com o que eu vou pregar um pouco. Eu me aquietei um pouquinho, eu fiz algumas anotações. E Deus ali, no momento que os irmãos e as irmãs estavam louvando, Deus também nos deu mais algumas coisas. Eu queria compartilhar com você essa palavra de Levítico, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de Levítico. Capítulo de número 6, perdão. Levítico 6. Eu queria que você prestasse bastante atenção, e quando Deus falar ao seu coração, você pode dar um glória a Deus bem forte, amém? Eu queria pedir a você que não conversasse agora você, para que você entenda o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa noite, amém? Então vamos lá, Levítico capítulo 6, versos 10. Abra sua Bíblia aí. Todos acharam? Amém? Amém. E os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver, consumido o holocausto sobre o altar, e o colocará ao lado do altar. Depois despirá a sua vestes, e porá outra roupa, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome de uma forma tão pura, tão verdadeira, e nós sentimos a tua presença, Senhor, no meio dos louvores. Agora, Senhor, queremos ouvir o teu recado, o que tu tem para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, ministra sobre nós a tua graça, ministra sobre nós, ó Deus querido, o teu favor, ó Deus, traz uma revelação para nós, nos dê um direcionamento, Senhor, Pai, que tu possa nos dar uma nova roupa, Senhor, que nós possamos valorizar, Senhor, as cinzas que outrora foram queimadas, e que nós possamos, ó Deus querido, valorizar, colocar lenha para que as novas cinzas, ó Deus, sejam estabelecidas e sejam de bênção, Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Tome assento. Esse texto, quem já leu esse texto? Quem já leu esse texto? É um texto um pouco difícil de entender, meio emblemático, né? O Antigo Testamento, ele usa muitos símbolos, e a simbologia do Antigo Testamento, ela nos remete à santidade e à glória de Deus. Então fala de altar, fala de fogo, fala de cinza, fala de sacrifício, fala de coisas assim, muito importantes, de simbolismo que vai desembocar em Cristo Jesus, como aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que subiu ao altar, que a cruz
que morreu por nós para nos dar vida e vida com abundância, e foi enrolado numa roupa, né, e colocado, enterrado, e de repente ele ressuscitou com uma nova roupa, com algo novo, e manda dizer aos seus discípulos, né, que ele tem algo novo, que ele quer ver os seus discípulos. Então, todo o simbolismo do Antigo Testamento, ele vai nos remeter a Jesus e posteriormente a Apocalipse, numa nova perspectiva da Nova Jerusalém. Então, o Antigo Testamento, ele vem se realizando, ele vem se, né, manifestando em Cristo, nos profetas, nos discípulos, e chega em Apocalipse, e passa também por nós o Antigo Testamento. Então, entender esse texto de cinza, né, que os sacerdotes, eles queimavam, né, ofereciam o sacrifício no altar, e depois que aquele sacrifício era queimado, eles recolhiam toda a cinza, tanto do cordeiro que foi sacrificado, como também das lenhas que foram colocadas. Eles pegavam tudo aquilo, mas para eles poderem oferecer a Deus, a Yahvé, todo o sacrifício, eles colocavam a roupa sacerdotal, uma roupa pronta para isso. Depois que tudo isso acontecia, eles iam, tiravam a sua roupa sacerdotal, colocavam uma nova roupa limpa, pegavam todas as cinzas de tudo que foi queimado e iam para um lugar limpo para poder descartar. Enquanto isso, um outro sacerdote já subia no altar com a sua roupa sacerdotal, já sacrificando outro animal, já colocando lenha no altar e já queimando. Enquanto aquele ia, esse aqui já estava sacrificando, e o fogo do altar não acabava, o sacrifício não acabava. Então você entende que havia algo contínuo, algo santo, algo poderoso, contínuo, que não se acabava, não parava. A gente aqui louvando, em alguns momentos de adoração, já estava com o meu joelho doendo, eu doido para sentar, e a gente às vezes fica incomodado de estar cantando e cantando. O Antigo Texto, lá no Apocalipse, vai falar que os 24 anciões louvam, adoram o Senhor continuamente, se prostram diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então a vida de santidade, a vida de oração e de consagração do homem e da mulher de Deus é contínua, não para. Vou provar isso para você aqui em algumas coisas. Eu fiz algumas anotações, eu creio que Deus vai revelar outras coisas para você. Eu queria dizer para você o que eu anotei aqui. Quando nós falamos de cinza, a palavra cinza no Antigo Testamento nos remete à palavra hebraica chamada Deshem. Deshem é cinza, e essa Deshem que sai do altar são cinzas que trazem riquezas. Não esqueça disso. Por quê? Porque no altar foi oferecido sacrifício em prol de famílias, em prol de homens, de mulheres, em prol de um povo, e todas as pessoas que iam ali, iam sacrificar para pedir perdão a Deus pelo seu pecado, pecado dos seus filhos, pecado da sua esposa, pecado do seu povo, da sua geração que ali estavam. Então aquelas cinzas, por isso que tinha que ter uma roupa para sacrificar o cordeiro, queimar o cordeiro, depois tinha que colocar uma outra roupa para pegar as cinzas e levar as cinzas para um lugar limpo, um lugar consagrado, com uma outra roupa, porque aquelas cinzas não era só uma cinza qualquer. Quando a gente taca fogo ali, daqui a pouco a gente vai, varre e joga fora, ou faz qualquer coisa, descarta. Não, aquilo ali, essas Deshem são cinzas que trazem riquezas. Riquezas de pedido, riquezas de petições, riquezas de adoração ao Senhor. Então, não esqueça disso, né? E essas cinzas, elas são recolhidas, né, de uma forma muito santa, muito cuidadosa, muito amorosa. Então, o Antigo Testamento vai nos informar que sobre o procedimento de recolher as cinzas no tabernáculo, esse procedimento também era muito santo, porque o simbolismo dali era que pessoas, eu vou repetir, famílias, homens, ofereceram algo ao Senhor em prol de alguma coisa.
Então, falar de altar, falar de coisas maravilhosas, é entender a manifestação da graça de Deus. É entender o que nós estamos dando ao Senhor, não é qualquer coisa, é algo muito santo, algo muito poderoso. E o que nós vamos receber do Senhor também é algo muito santo. Mas o que é oferecido ao Senhor se torna também em cinzas de adoração e ao Senhor. Então não é qualquer coisa, o culto não acabou, o culto ele é contínuo. E aí parece dar a entender que às vezes no meio do culto a gente já adorou e aquilo ali acabou. A gente vai para casa e esquece o que aconteceu, esquece a adoração, esquecemos os louvores, não. E essas riquezas são riquezas abundantes. Deus vai falar algumas coisas para nós hoje, muito profundas. Eu quero que você preste muita atenção. Então todo procedimento parece algo sem valor. Parece algo qualquer. Parece que todo dia fazer aquilo é algo sem importância, caiu na rotina. Presta atenção no que eu vou falar, porque às vezes nós tratamos assim a obra do Senhor, tratamos assim aquilo que Deus nos colocou, nos deu como dons e talentos. Fazer aquilo todo dia é algo que parece ser rotineiro, algo que já caiu na rotina, nós já sabemos o que vai fazer. Então nós não colocamos a roupa para sacrificar. E quando nós sacrificamos ao Senhor alguma coisa, aquilo é rotineiro, não tem mais valor para nós. E no término, nós não colocamos uma outra roupagem, não pegamos a cinza para desembocar no lugar santo, ou viver em santidade ao Senhor. Então nós caímos numa rotina, e a rotina tira a glória, a presença do Senhor, e faz com que o nosso coração, a nossa vida se torne religiosa. Existem muitas pessoas vivendo uma fé religiosa, porque perderam o sentido da riqueza, perderam o sentido da santidade e da glória do Senhor. Todos nós temos um problema muito sério como seres humanos. E qual é o problema? Nós, como vamos fazer alguma coisa, nós temos um entusiasmo muito grande. Quando você vai fazer algo novo, quando você está se preparando para um culto hoje de louvor, aqui na igreja da pastora Jane, você ficou entusiasmado, você ficou feliz, e esse entusiasmo, ele inicial, ele é bom, é maravilhoso. Então, algumas coisas que começam com grande entusiasmo, elas acabam de forma muito rápida, porque nós não entendemos o sentido daquilo que nós vamos fazer. Então, isto não é uma coisa ruim, pode parecer coisa ruim, mas é a forma como nós tratamos a coisa que não é nossa, é de Deus e é santa. O entusiasmo, ele não pode ser momentâneo. O entusiasmo daquilo que é santo, ele tem que ser uma forma muito poderosa, porque é santo. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está, ele é santo. E aí, quando há o entusiasmo, sem o entendimento do que é rico de Deus, o que é santo de Deus, cai na rotina, cai no desânimo. E o que acontece com isso? Nós, de forma contínua, vivemos o entusiasmo, chegamos no desânimo, e o projeto de reino, e o projeto de Deus, ele não é visto na sua totalidade, porque é só entusiasmo. E os sacerdotes, eles tinham todo o direito de se acostumarem com aquilo, porque eles faziam todos os dias, e tinham rotinas de relógio, né? Então o serviço sacerdotal requeria esforço e dedicação. A Bíblia vai dizer que nós somos sacerdotes do Senhor, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia vai dizer também que no dia que Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, e todos nós podemos adentrar no santo dos santos, como homens e mulheres, sacerdotes do Senhor, sacerdotisas do Senhor.
Então não é só um sentido de entusiasmo, é entender de fato quem eu sou em Cristo Jesus. O que em Cristo Jesus Ele me fez por intermédio da cruz. Eu não sou mais um homem qualquer, uma mulher qualquer, um jovem qualquer que vive entusiasmo, não. Eu vivo aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, porque há uma riqueza de valor. Aquilo que Deus em Cristo Jesus me deu na cruz é para a eternidade, é mudança de vida, é vida eterna, é vida nova. Então o sacerdócio é algo extremamente maravilhoso. Era necessário que cada sacerdote tirasse de si uma nova dose de entusiasmo, todos os dias. E essa dose de entusiasmo não está nele, e nem no que eles faziam. É entender que a dose de entusiasmo que eles tinham que tirar era de Deus. E entender que aquilo que vem de Deus era uma riqueza poderosa porque estava sendo oferecido ao Senhor. Então eu não vivo de entusiasmo, eu vivo de santidade e de glória do Senhor. Agora, claro que a glória e a presença do Senhor, Ele vai me deixar tão cheio dessa presença, que vai me deixar entusiasmado, embebecido, cheio para fazer com alegria aquilo que é santo e aquilo que é poderoso. Então o serviço era muitas vezes repetitivo. Ser sacerdote é fazer muitas vezes de forma repetitiva aquilo que é para ser feito. Mas não é para ser feito de uma forma qualquer, é para ser feito de uma forma santa. E nós vamos ver isso, né? Mas a maioria de nós nos esquecemos. E o esquecer do serviço santo é algo que está sobre nós. Quando a Bíblia fala de sacerdote, ela fala de Kohanim. Essa palavra hebraica é de sacerdote. Você pode entender Coramim, eu sou um sacerdote, mas o sacerdócio ele vinha de uma linhagem. As tribos têm uma linhagem. Os sacerdotes eles tinham uma linhagem a seguir do sacerdócio. Nós não somos das tribos de Israel. Mas a Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, pela salvação, nós temos uma linhagem. Em Cristo Jesus, se eu sou herdeiro e co-herdeiro das promessas em Cristo Jesus, então eu vou entender que eu sou em Cristo, em Deus, irmão herdeiro da promessa. Então, em Cristo, eu me torno, então, como sacerdote, Coraim, uma linhagem. E a Bíblia vai dizer, e Pedro vai dizer, olha, vocês são sacerdócio real. De fato e verdade, em Cristo Jesus. E aí nós vamos observar isso em Apocalipse. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Elohim, ou para Deus seu Pai. A Ele digo, seja a glória e a potência para todos sempre, amém. Mas não para por aí. Apocalipse 5:10 vai dizer: e para o nosso Elohim, Deus nos fez reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Então, quando nós louvamos aqui dessa geração verdadeira, é uma geração de fato e verdade. E aí, quando eu estava ouvindo esse cântico, Deus me fez entender um pouco da cinza que era levada sobre o sacerdócio. Olha só, Deus me revelou algo que eu quero trazer para você aqui. Eu não anotei isso, Deus, no louvor Deus me deu ali. Olha, vamos lembrar dos nossos pais, vamos lembrar dos nossos tios, você que já foi filho e filha de homens e mulheres de Deus, que queimaram muito fogo no altar, que queimaram muito incenso, que se colocavam como homens intercessores, mulheres intercessoras no altar, queimando, e colocando brasas e queimando. E vem uma nova geração, que não é a nossa ainda, e essa geração depois veio também botando fogo no altar, queimando o altar, oferecendo sacrifício ao Senhor, e queimando, e o fogo não para. E vamos avançar, chegamos na nossa geração. Só que muitos homens e mulheres das gerações passadas, eles entendiam e sabiam por que eles estavam no altar, botando fogo e queimando fogo, porque eles sabiam que havia uma geração futura.
Então eles se vestiram de sacerdote, deixaram queimar o fogo. E muitos levaram a cinza, despojaram a cinza em lugar santificado. E chegamos nós, então, vamos falar de nós, essa geração. Será que nós estamos entendendo de fato e verdade o colocar a roupa para queimar, oferecer ao Senhor sacrifício? E será que nós estamos preparando a próxima geração para que eles possam colocar outra roupa santa, para que eles entendam que a nossa geração que está colocando fogo no altar, será que eles vão olhar para nós e vão falar: não, a geração do meu tio, da minha tia, do meu irmão preparou um altar e eu agora vou me vestir para colocar a segunda roupa? Nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Isso é uma revelação muito séria. Um sacerdote se veste, queima, oferece, aí depois ele desce do altar, pega toda a cinza, troca a roupa. Eu quero entender esse trocar como uma nova geração. Troca a roupa, leva, é a geração que entende todo o sacrifício, todo o propósito, todo o clamor, todo o choro, todo o grito, todo o preço que foi pago. Só que a geração que nós vivemos hoje, eles não conseguem entender isso, porque ainda não conseguiram discernir o valor, a riqueza que tem da sua vida como sacerdote. Muitos tratam o santo como profano, e muitos vivem como profano, não como santos do Senhor, não como os sacerdotes do Senhor. Muitos vendem a sua fé, vendem a sua salvação, vendem a sua caminhada com Deus. Valorizamos só no momento, só quando somos entusiastas. E a Bíblia não fala assim. Existe algo muito mais santo e profundo, algo muito mais rico. Então, uma das coisas que um sacerdote precisa fazer era sempre manter o fogo. Como está o teu fogo? Você tem mantido o fogo aceso no seu coração? Então, se você é um corraim, é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, você tem que ter fogo. Você tem que manter isso. O fogo não vem de momento, ele é contínuo. No altar ele não para. E a Bíblia fala que nós somos altar vivos. Nós carregamos dentro do nosso coração um tesouro. Paulo vai falar que Deus colocou dentro de nós um tesouro, que é o Espírito Santo. E o mais rico de tudo isso é que Deus colocou em vasos tão frágeis que somos nós, algo muito santo e poderoso, que é o Espírito Santo. É aquele que nos dá dons, nos dá talento, é aquele que nos revela, é aquele que fala ao nosso coração, é aquele que desvenda o céu para nós. Tem que ter fogo. Altar é isso, envolve remover as cinzas e acender novamente a cada manhã um fogo. Talvez hoje tenha pessoas que não removeram as cinzas. Talvez você não tenha removido as cinzas. Talvez você tenha tratado a cinza dos seus clamores, das suas orações, das suas buscas, e você não tenha valorizado o final. Talvez você tenha desperdiçado, jogado a cinza de qualquer jeito. Não, a cinza, o resultado da cinza é o resultado da sua oração, do seu clamor. É a sua resposta. Por isso que o sacerdote tinha que colocar uma nova roupa. Significando, ou sim, de forma muito simbólica, dizendo: Deus recebeu. Aleluia! Você não entendeu? Deus recebeu o sacrifício. E a forma de reconhecer isso era ele tirar toda a roupa de oferecer e de queimar, colocar uma nova roupa, pegar com muito zelo e carinho a cinza do holocausto, ir para um lugar limpo, preparado e depositar as cinzas. 3 coisas eu quero que você entenda hoje. De onde a chama impetuosa vem para inspirar você? Você tem que saber disso. Ela não vem do lado, ela não vem de baixo, ela vem de cima. E ela queima no seu coração. Terceira coisa que eu e você nós precisamos entender é: o movimento gera o calor. Entenda isso. O pensamento gera o movimento. Paulo vai falar: eu preciso oferecer ao Senhor um culto racional. Então, se o movimento gera o calor e o pensamento gera o movimento,
A terceira coisa, então, é o pensamento santo gera um movimento santo. E esse pensamento, ele faz mover o sobrenatural. Esse pensamento faz mover a mão de Deus de uma forma tão poderosa, que eu e você, no momento de fraqueza, no momento de dor, de tristeza, nós sabemos que vem Deus e nos fortalece com o louvor, com o cântico, com a palavra profética, com algo revelado. Por quê? Porque o pensamento santo, ele move, e Deus vai falar assim: eu sei que pensamentos que eu tenho de vós. Deus não tem pensamento de morte, mas pensamento de paz. Entenda, o pensamento santo gera algo santo, gera algo poderoso. Mas vamos falar ainda mais do sacerdote. Para manter o fogo queimando em nosso coração e no altar, nós temos que manter as nossas mentes acoplada, firmada de forma regular na palavra. A palavra é a revelação. Só que hoje nós temos uma geração que não firma a sua mente na palavra. Ela firma a sua mente nos entusiasmos ou em palavras superficiais sem vida. Eu fico vendo pessoas pegando recorte de tantas, das mídias sociais e colocando em grupo, colocando isso, colocando. Dá a entender que aquela pessoa, aquele que está colocando, de fato aquilo é algo muito santo e muito poderoso, mas pode ter sido para quem viveu aquilo. Eu compartilhar não significa que seja uma verdade para mim. Não significa que aquilo que eu estou compartilhando é algo santo e poderoso na minha vida. Eu estou apenas compartilhando. A Bíblia fala de continuidade. Então, quando eu vivo a palavra, eu vou compartilhar aquilo que eu estou vivendo. Quando eu compartilho aquilo que a palavra me direciona, aquilo se torna uma verdade na vida do outro. E algo santo que vai ser, para mim, eu nunca vou esquecer daquilo que é coisa tão poderosa. Então, não há nenhuma data de expiração, de desejo, se não tiver fé, santidade. Não há nenhuma data que eu possa lembrar que me traga algo entusiasta, se isso não passar por fé, por santidade, pela palavra de Deus. Eu posso lembrar de muitas coisas, mas se isso não provocar em mim fé, santidade e desejo da palavra, não vale nada. E nós ficamos assim, vivendo de coisas que para mim não vale nada em alguns momentos, porque não passa por fé, santidade e palavra. Então viver a presença do altar com o fogo é de forma contínua. E a continuidade é um pensamento santo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele está fluindo de mim. Eu sei o que Ele fala comigo. Eu não vivo de palavra, mas eu vivo daquilo que eu sei que é a palavra, não de argumentos vazios. Então não há nenhuma coisa que eu possa trazer de fora se não gerar em mim fé, santidade e palavra. Assim o Antigo Testamento, assim os profetas viviam. Vinha de Deus, gerava fé e santidade, eles traziam para o povo. E quando eles traziam uma palavra de revelação, uma palavra de juízo, o povo tremia, porque sabia que era Deus que estava falando. Assim mesmo, depois que depois que os meus desejos, os seus desejos, as minhas vontades, as suas vontades, passa pelo crivo da fé, da santidade da palavra, então eu tenho respostas. Eu posso entender que as cinzas que eu produzo no altar do Senhor, por intermédio da oração e do fogo que não para de queimar em mim, essas cinzas têm valor. Essas cinzas vai gerar vida e vida com abundância, porque elas têm valor de riqueza. Por isso que empilhar cinzas, muitas pessoas empilham cinzas, mas cinzas sem valor. Muitas pessoas estão preocupadas em empilhar muitas coisas. Muitas pessoas estão preocupadas com muitas coisas, mas não com aquilo que é riqueza, não com aquilo que é de Deus, que traz altar, que traz presença. Então, eu e você, nós precisamos
escrever, viver e colocar no altar algo muito poderoso. Então eu quero chamar a sua atenção. O que é algo muito poderoso que pode vir para o altar? O que você entende de algo poderoso que pode ser colocado no altar do Senhor? Pensa um pouquinho. A Bíblia fala assim: eu prefiro oferecer ao Senhor sacrifício vivo, santo, né? Eu preciso dar ao Senhor. Será que você entende você mesmo como algo de valor? Aleluia! Que precisa ir para o altar, está queimando no altar? Quando foi que você colocou a sua vida, você deu a sua vida de fato ao Senhor, como sacerdote, para que as cinzas se tornem uma verdade, uma riqueza? Quando foi que você não trocou a sua fé pelos desejos e vontades carnais? Quando foi que você não se submeteu à sua carne? Quando foi que você não se submeteu às provações e aos desejos da mente? Tem pessoas que não conseguem vencê-las. Trocam completamente a seu fogo e as cinzas como riqueza pelos seus desejos e vontades. Ainda acha que estão vivendo em santidade. Então eu preciso aprender a empilhar cinzas. Mas para mim aprender a empilhar cinzas, eu preciso saber qual é a riqueza de oferecer o sacrifício e colocar galhos, troncos no fogo. Se eu não entender isso, irmãos, as cinzas não vão ter valor. Eu preciso saber que para oferecer um cordeiro há algo intencional. Se eu for oferecer ao Senhor um cordeiro, eu preciso entender que esse cordeiro ele tem valor. Porque eu estou oferecendo um cordeiro em prol da minha vida, em prol do meu filho. Lembra de Jó? Ele disse: que meus filhos pecaram. Ele ia lá, pegava um cordeiro, 2 cordeiros, 3. Se ele pensasse, olha a mente, se ele pensasse que os seus filhos tivessem pecado, ele ia oferecendo um cordeiro, até o seu coração ter paz. A intencionalidade e uma mente santa que gira na santidade do Senhor. Dar ao Senhor aquilo que é poderoso. Então eu preciso colocar no altar do Senhor a minha vida, o meu coração, a minha mente, as minhas vontades, as minhas emoções e os meus sentimentos. E isso aqui é o que o Novo Testamento fala de coração. O Novo Testamento, quando fala de coração, ele fala de mente, fala de emoções, de sentimento. Eu preciso colocar as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha, tudo aquilo, tristeza, raiva, dor, alegria, no altar do Senhor. Mas quando o Antigo Testamento fala de coração, ele fala de mente. Completamente diferente do Novo Testamento. Porque é uma mente que gira em santidade para a manifestação da glória de Deus. É uma mente sã, tratada e curada, porque sabe que a palavra vem do alto, passa pelo profeta e vai ao povo. Então é algo que tem clareza, é algo que tem firmeza. Então eu lembro de Ezequiel. Será que esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza, bota a sua mente em movimento naquilo que é santo e profetiza sobre isso aí. Está entendendo isso aí? Amém? Amém. Por fim, nós precisamos entender que uma busca para uma vida de santificação é entender um novo ciclo. Não existe uma vida de santificação sem eu viver um novo ciclo, novos projetos, sonhos. Por que eu falo isso? Porque o novo ciclo é a nova roupa. Eu ofereço, queimo, tiro a roupa, coloco a roupa, coloco as cinzas e vou viver o novo ciclo da resposta, da provisão, daquilo que é santo. Então o novo ciclo, ele tem valor, ele precisa ser vivido. Algumas pessoas não conseguem entender isso, vivem sempre ciclos passados, dores passadas, tristezas passadas. Não conseguem avançar no novo ciclo, estão sempre queimando a mesma coisa, porque não tem respostas, não conseguem absorver resposta. Não é de Deus culpado, é como nós estamos querendo a resposta, e como nós estamos se vestindo para oferecer ao Senhor o Cordeiro que é santo, as nossas petições.
Então Deus, Ele é santo, Ele quer nos abençoar de uma forma muito santa e poderosa. Então eu preciso me colocar diante disso. E eu quero terminar agora de verdade, falando algumas coisas que eu acho que é importante eu falar. Foram as minhas anotações, que o símbolo do altar. Quando fala de altar, ela está simbolizando o coração. E o altar era feito de madeira, de pedra, de terra. O altar, ele era de uma forma muito maravilhosa. E todos os altares que foram erguidos no Antigo Testamento, foram altares para oferecer ao Senhor um sacrifício pela resposta da manifestação de Deus. Não, vou erguer esse altar e vou oferecer esse sacrifício, porque Deus fez isso. Você entende isso? Então, todos os altares que foram feitos, eles foram feitos por resposta de Deus. Então, altar, eles eram de várias maneiras. Mas a Bíblia também fala de forma muito simbólica da lenha. O símbolo da lenha fala do coração e da palavra de Deus. Os sacerdotes acenderão a lenha e nele, no altar, a cada manhã. Agora, tem algumas coisas que eu preciso trazer para você. Existem tipos de lenhas, e eu vou terminando já. Esses tipos de lenha nos chamam muita atenção, porque eu preciso entender o que é lenha. Lenha é qualquer pedaço de madeira que gera fogo, gera combustível. Não é isso? Ou não é isso? Então, se você vai fazer um churrascão, pega lá um saco de carvão. Tem carvão que é uma beleza, faz uma brasa que é muito boa. Tem carvão que pega fogo e a brasa é ruim, porque a lenha, sei lá, foi feita de forma estranha. Agora, existe a lenha boa para o fogo e existe a lenha verde. A lenha verde, ela não faz fogo, ela só faz fumaça. Você está entendendo isso? E qual é o simbolismo da lenha verde? São aqueles e aquelas que muitas vezes, irmãos e irmãs, não têm experiência, mas está cheio de entusiasmo. Não tem vida, mas está cheio de entusiasmo. É muita fumaça, mas não há fogo. Não é porque ele e ela tem culpa não, porque ele está vivendo mais um entusiasmo. Mas o que Deus quer dele é que ele tenha uma experiência com o próprio Deus do fogo, para que ele deixe de ser uma lenha verde para se tornar-se uma lenha pronta. E isso nos chama a atenção para a maturidade, para a nossa caminhada com Deus. Os sacerdotes, eles entendiam isso, eles sabiam a qualidade da lenha, porque a sua experiência no altar fazia isso. Mas a Bíblia também, além do simbolismo da lenha, ele fala do fogo. É o produto da combustão da matéria lenha. Então, esse fogo, ele vai pegar em coisas inflamáveis. Existem aí algumas coisas acústicas que não pegam fogo, não é isso? Não pega fogo, porque foi preparada para não pegar fogo. Então, existem pessoas que são preparadas para não pegar fogo, vivem só como uma lenha verde, mas não é culpa talvez dele, ou às vezes é culpa dele, mas Deus quer que isso seja mudado em nós, Deus quer que isso seja mudado em cada um de nós. E o interessante de tudo isso, irmãos e irmãs, é que eu e você, nós precisamos estar juntos. Por quê? Quando o sacerdote limpava todo o altar, tirava toda a gordura, tirava toda a cinza, já tinha, isso eu quero entender como profético, um local onde tinha muitas lenhas empilhadas. E o outro sacerdote que vinha agora queimar, ele ia lá, onde tinha muitas lenhas, e pegavam as lenhas novamente, colocava, o fogo estava queimando, colocava no altar, as lenhas, você não entendeu, as lenhas, o fogo está contínuo, e aí já vinha outra pessoa no altar, trazer o cordeiro, vinha outro pai, vinha outras pessoas, outros líderes de tribos, vinham trazer, e ele sacrificava, ia queimando, daqui a pouco ele limpava tudo, já vinha um outro, ia lá no meio das lenhas, pegavam novamente as lenhas, e colocavam as lenhas, e ele entendia que aquele ciclo era contínuo, não para. Será que nós temos lenha aqui? Será que você é uma lenha pronta para queimar?
Não para fazer fumaça, mas para queimar. Será que você entende de tudo isso que eu falei aqui? E tinha muito mais, eu vou parar por aqui devido à hora. Será que você entende a riqueza que a sua oração, que o seu louvor, que o seu trabalho no reino, será que você consegue entender que isso não é algo ruim? Eu vejo pessoas falando, estou cansado, isso aí já está me deixando assim, porque não consegue entender o valor de fazer e de ser um sacerdote para o Senhor. Então quero terminar dizendo, se nós temos aqui sacerdotes que precisam valorizar e precisam entender que estar no altar é coisa muito poderosa e rica, o altar está aqui. E se você está entendendo que Deus está falando contigo, e se você quer oferecer alguma coisa, que você quer deixar de ser lenha, de fazer fumaça, para produzir fogo santo, o altar está aqui. Então sai do seu lugar e vem ao altar. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui e tirar um louvor novamente. E se Deus falou o seu coração aqui, nisso tudo que eu falei, e você entendeu que hoje você pode viver um novo ciclo na sua vida, se você entendeu que você pode trocar a roupa, talvez essa roupa, e aí de forma simbólica, espiritualmente, já esteja muito suja, muito batida, e você precisa viver um novo ciclo, algo novo, o altar está aqui. O Eterno, Todo-Poderoso está aqui. Se você entende que você, de fato e verdade, tem uma linhagem sacerdotal em Cristo Jesus, e você pode viver esse novo de Deus, o altar está aqui. E se você é uma lenha pronta para queimar, que o fogo não vai te consumir, mas vai te purificar, mais uma vez eu digo, o altar está aqui. O altar está aqui. Cadê aqueles e aquelas que precisam se render totalmente ao Eterno? Cadê aqueles e aquelas que precisam entender que não é só entusiasmo nem fumaça, mas é vida de santidade e de adoração ao Senhor? Cadê? Se coloca de pé, igreja. Cadê aqueles que precisam vir ao altar e sacrificar coisa? O altar não é lugar de pedir, é lugar de sacrifício. Talvez existem muitas coisas na sua vida que você ainda não sacrificou ao Senhor, e isso está impedindo de você viver um novo ciclo. Talvez você está vivendo uma vida de religiosidade, porque você acostumou a fazer, você não entendeu que a coisa é rica, é contínua, o fogo maravilhoso. Eu não vou me cansar, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir coisas extraordinárias. Cadê aqueles que estão cansados, pensando em abandonar, pensando em parar no meio do caminho? O altar está aqui, aqui é o início, pode ter um novo ciclo na sua vida. Sai do seu altar, vem ao altar do Senhor. Cadê as lenhas? O fogo já está queimando, irmãos. O altar é contínuo. Cadê as lenhas preparadas, prontas para queimar na presença do Senhor? Sai do seu altar, vem aqui. Vem no altar, eu quero orar com você. A pastora Jane está aqui. Você entendeu essa palavra? Não permita que Satanás roube algumas coisas que Deus revelou ao seu coração. Há um tempo de um novo ciclo em santidade, em fé, na palavra do Senhor. Não dá mais para negociar o altar do Senhor. Não dá mais para viver com um pé lá, um pé cá. Não dá mais para viver uma vida completamente contrária ao propósito de Deus. Não dá mais para você viver algo estranho. Entenda uma coisa, você precisa preparar o altar para uma nova geração. Uma nova geração. A geração passada preparou o altar para nós queimarmos nele. Agora eu preciso preparar o altar para a nova geração queimar no altar, porque senão eles não irão entender o que é riqueza do Senhor, o que é santidade do Senhor. Se você não entender que o Evangelho é para viver em santidade,
você não entender isso, o seu filho não vai entender, a sua filha não vai entender, o seu marido não vai entender, a sua esposa não vai entender. Passa por mim e por você. É algo muito sério. Enquanto nós louvamos ao Senhor, pedir ao pessoal que tira um cântico, convidar a pastora Jane aqui para estar orando. E nesse louvor, irmãos, deixa o Espírito fluir. Existem muitas pessoas aqui que precisam trocar suas vestes. Existem pessoas aqui que precisam trocar suas vestes. Você sabe do que Deus está falando ao seu coração. Você sabe o que Deus está direcionando a você. Deus tem para mim e para você um novo ciclo de santidade, de fé e de crescimento. Vamos nos render ao Senhor. Pastora Jane. Aleluias.